Olá! Hoje a gente vai falar sobre a força que acendeu a luz nas nossas noites, que colocou o mundo para rodar em 4 rodas e que deu o pontapé inicial na produção em massa. Pois é, estamos falando da Segunda Revolução Industrial, o período que realmente desenhou o século XX e que, olha, continua moldando o nosso jeito de viver até hoje. A resposta para essa pergunta está num período simplesmente explosivo de inovação, ali entre o finzinho do século XIX e o começo do século XX. Foi a segunda revolução industrial que fez a gente trocar a luz de velas pela lâmpada elétrica, as carroças pelo motor à explosão e o trabalho artesanal pela linha de montagem. Para a gente entender essa baita transformação, nosso papo vai ter 5 partes, ok? Primeiro, a gente vai ver o que mudou da primeira revolução para essa nova era. Depois, vamos mergulhar nos motores desse progresso, como a eletricidade e o petróleo. A gente vai ver nascer a fábrica moderna e como a produção em massa virou o jogo. Em seguida, vamos explorar a nova ordem global que surgiu disso tudo. E para fechar, vamos pensar um pouco no legado que essa revolução deixou para nós. Bom, vamos começar pelo básico. O que separa de verdade a segunda revolução da primeira? A resposta, em uma única palavra, é energia. E não era só uma questão de ter mais força, não. Era um tipo de força completamente diferente. E, gente, a diferença é gigantesca. A primeira revolução, sabe, ela era amarrada ao carvão. Isso obrigava as fábricas a ficarem ali, coladinhas nas minas. Já a segunda, com a eletricidade e o petróleo, libertou a indústria. A energia agora podia viajar por fios, ser distribuída, ser controlada com uma precisão que nunca se tinha visto. Isso não mudou só o chão da fábrica, mudou o mapa das cidades inteiras. Mas olha só, seria um erro pensar que a eletricidade e o petróleo só entraram no lugar do carvão. Eles foram muito mais que isso. Eles foram a chave que abriu a porta para um universo de inovações que antes parecia coisa de ficção científica. Pensa um pouco no poder da eletricidade. Pela primeira vez na história, a energia podia ser enviada por cabos, cruzando distâncias enormes. Sabe o que isso significa? Que as fábricas não precisavam mais ficar grudadas na fonte de energia. E mais, a eletricidade permitiu a criação de motores pequenos, eficientes, que não só mudaram as máquinas nas indústrias, mas também entraram nas nossas casas, dando origem aos primeiros eletrodomésticos. E ali, lado a lado com a eletricidade, veio o petróleo, correndo como se fosse o sangue dessa nova era. Com o motor a combustão interna, ele literalmente botou o mundo para se mover. Trens e navios ficaram mais rápidos, mais eficientes, mas a revolução de verdade mesmo aconteceu nas ruas, com o nascimento da indústria automobilística, uma força que ia definir a cultura, a economia e as paisagens do século XX. Então, essa duplinha, eletricidade e petróleo, causou uma verdadeira avalanche de novas indústrias. A produção de aço em massa, que ficou mais barata e resistente com processos como o Bessemer, permitiu que a gente construísse para cima. Arranha-céus, pontes gigantescas, a indústria química trouxe materiais novos, como os plásticos. E claro, a fabricação de carros, navios, os primeiros aviões e tudo isso conectado pelo milagre do telefone. O mundo parecia ficar menor e, ao mesmo tempo, tudo ficou muito mais rápido. Só que a revolução não ficou só na tomada e no posto de gasolina, não. Ela foi direto para o coração da produção, a fábrica. A meta era transformar aquela bagunça da manufatura antiga em uma máquina perfeitamente sincronizada, buscando uma eficiência que era quase sobre-humana. E a grande sacada para isso, popularizada por Henry Ford, foi a linha de montagem. A lógica era simples, mas brutalmente eficaz. Você pega um trabalho complexo e quebra em movimentos pequenos e repetitivos. Você faz o produto se mover até o trabalhador, e não o contrário. E cada peça é igualzinha à outra. O resultado, uma explosão na produção que fez produtos de luxo, como um carro, se tornarem acessíveis para muita gente. E é aqui que está a genialidade da filosofia do Ford, resumida nessa ideia. Ele sacou que não adiantava nada produzir milhões de carros se não tivesse gente para comprar. Então, ao pagar salários melhores, ele transformou os próprios funcionários em clientes. Ele não estava só construindo carros, ele estava construindo consumidores. Claro que uma mudança desse tamanho na tecnologia e na produção iria chacoalhar as estruturas da sociedade. Foi como se as placas tectônicas da economia global começassem a se mexer, e o equilíbrio de poder no mundo nunca mais foi o mesmo. O Reino Unido, que tinha sido o berço da primeira revolução, começou a ver sua liderança ameaçada. Nações mais novas, como os Estados Unidos e uma Alemanha recém-unificada, mergulharam de cabeça nas novas tecnologias. Suas indústrias, de repente, dispararam e o mapa do poder econômico mundial foi completamente redesenhado. Para levantar essas indústrias gigantescas, era preciso uma quantidade de dinheiro nunca antes vista. E foi aí que nasceu um novo tipo de capitalismo. Nele, o poder do dinheiro dos bancos e o poder da indústria meio que se fundiram.
Grandes bancos e corporações enormes passaram a dominar o mercado, criando monopólios com uma influência que chegava a ser maior que a de muitos países. E na vida das pessoas comuns, o impacto foi imenso. As cidades incharam, atraindo milhões de pessoas do campo que buscavam trabalho. A indústria se tornou um motor da economia. E com tanto produto mais barato e fácil de encontrar, nasceu a sociedade de consumo que a gente conhece hoje. Só que todo esse progresso teve um preço, né? Um preço pago com o uso intenso dos recursos naturais do planeta. Uma conta que a gente está começando a pagar agora. E agora, para fechar, vamos dar uma olhada no espelho do tempo. O nosso mundo de hoje, com as cidades gigantes, a nossa cultura de consumo e a nossa dependência de energia, tudo isso foi, na essência, esculpido lá atrás, nesse período de transformação intensa. É importante entender que a segunda revolução industrial não foi um evento isolado, mas sim uma ponte. Uma ponte crucial que ligou a era do vapor à nossa era digital. Os sistemas de produção em massa, a cultura do consumo, a nossa matriz energética, tudo isso que dominou o século XX nasceu ali. As ondas de choque daquela época chegam na gente até hoje. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se a eletricidade e o petróleo transformaram o mundo há mais de um século, as tecnologias de hoje, como a inteligência artificial e a biotecnologia, estão transformando tudo de novo. Qual será a marca, o legado que a nossa era vai deixar para o futuro?